Aula 12, vetores e matrizes. Bom, quando a gente fala em vetores, a primeira coisa que deve vir à cabeça de vocês é o que a gente vê na parte física, onde a gente tem a representação de forças, velocidades, acelerações através de vetores, indicando a direção e sentido desse tipo de variável. Então, aqui eu tenho um exemplo, vários exemplos de vetores e diversas formas de representar. Você pode representar em forma de magnitude e ângulo, como uma decomposição através de vetores, através de eixos adjacentes. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um vetor W, que parte aqui da origem. Então, ele é definido como um valor x menos 1, que está aqui, e a altura dele vai corresponder a 2, por exemplo. Aqui eu tenho esse vetor V, o valor x dele corresponde a 4, que está aqui, e a altura dele corresponde a 2, que está ali. E aqui corresponderia à soma do vetor V mais W. Então, a ideia aqui é poder guardar dentro dessa variável W, ou V, dois valores, e não apenas um, como a gente está acostumado a fazer até agora. Dessa forma, eu consigo pegar e guardar dois valores que estão fortemente relacionados dentro de uma única variável, sem ter que criar W1, W2, W3 e diversas outras variáveis que eu precisaria trabalhar. Então, além de espaços bidimensionais, com dois elementos, a gente também consegue trabalhar em espaços tridimensionais. Nesse caso, a gente teria uma terceira coordenada. A gente precisaria guardar, nesse caso, 1, 2, 3 valores. Se a gente vai para um espaço de coordenadas em 4 dimensões, a gente vai, por exemplo, a coordenada x, y, z e adicionar um eixo do tempo, a gente vai precisar agora guardar 4 valores. E, bom, a imaginação leva a gente a lugares incríveis. Você vai poder imaginar espaços multidimensionais com 10, 15, 20 variáveis que precisariam ser guardadas dentro de uma única variável. Então, como é que a gente faz para organizar esses valores tão correlacionados juntos em uma única variável? Justamente através do que vocês vão poder encontrar na literatura chamado de arrays, vetores, arranjos. A sintaxe é bem simples. Você diz o tipo dele, nesse caso aqui vai ser int, float, double, até time pode ser também. Depois vem o nome da variável e depois tem aqui entre os colchetes o número de elementos que você vai querer armazenar aqui dentro. Então vamos pegar aqui esse exemplo. Aqui eu tenho o desenho, eu tenho o W, e aí nesse caso eu tenho um espaço bidimensional, eu tenho que guardar o -1 e o 2. Se eu vou guardar apenas números inteiros, que é esse caso aqui, então eu faria int W, então W é o nome desse vetor, e aí eu colocaria entre colchetes o 2, que é exatamente o número de elementos que eu quero guardar aqui dentro. E aí eu posso inicializar esse vetor usando chaves. E aí eu vou colocando simplesmente os elementos aqui separados por vírgula. E pronto. Com essa linha de código você cria um vetor W de dois elementos e inicializa eles com o valor -1 e 2. Já nesse segundo caso, na variável V, onde eu tenho que guardar dois elementos como no anterior, mas os valores correspondem a 4 e 2, eu posso optar por simplesmente criar a variável, nesse caso aqui ela se chama V, então eu vou dizer int V, e aí entre os colchetes eu vou colocar o 2, porque eu estou criando um vetor de dois elementos, e aí eu posso optar por não inicializar, como eu fiz aqui, e fazer com que os valores sejam adicionados aos poucos. Então, nesse caso, eu faria V, que corresponde a esse vetor aqui. E aí, nesse caso, eu vou colocar entre chaves 0, recebe 4. E V, entre colchetes 1, recebe 2. E aí, eu vou ter o primeiro elemento com 4 e o segundo elemento com 2.
Então, esse é um detalhe bastante importante que vocês vão precisar lembrar. Toda vez que a gente cria um vetor, o primeiro elemento dele vai estar sempre associado ao índice 0. Então, se eu tenho um vetor de 2 elementos, eu vou acessar os índices de 0 até 1 e nunca vou poder acessar o valor 2, porque ele não existe. Então, esse aqui é o resultado que a gente vai obter. W com valor menos 1 e 2 e V com valor 4 e 2. W no índice 0, na posição 0, vai ter o valor menos 1, enquanto que na posição 1, o valor que vai estar armazenado vai ser o 2. Do mesmo jeito, V no índice 0 vai ter o valor 4, enquanto que no índice 1 vai ter o valor 2. Então, extrapolando isso para vetores com mais de duas dimensões, eu tenho aqui, nesse espaço tridimensional, tenho 3 valores que vão precisar ser armazenados. Esse vetor aqui se chama R. Então, eu estou colocando int R índice 3, quer dizer que eu vou ter um vetor chamado R de 3 elementos. E aí eu inicializo com chaves, como eu fiz anteriormente. Então, eu vou gerar isso aqui, são 3 caixinhas. A primeira caixinha vai ser sempre de índice 0, a segunda de índice 1 e assim sucessivamente. Esse primeiro elemento que você vai colocar aqui vai ser atribuído automaticamente para o primeiro índice e assim sucessivamente. Já no segundo caso, aqui eu tenho 4 elementos para precisar armazenar dentro do meu vetor. Então eu faria int t, entre colchetes, o 4, indicando que eu tenho 4 elementos dentro do vetor. E aí eu poderia criar uma linha de código específica para guardar cada um dos valores na ordem que eu quiser. Então esse seria o resultado, o vetor t, nesse caso aqui, os valores 0, 0, 1, 0. Então vamos lá. Primeiro exemplo. Digite as coordenadas de um vetor em espaço tridimensional e mostre na tela no formato parêntese, coordenada x, vírgula y, coordenada y, vírgula z, o valor do componente z. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu criei uma variável, ela vai ser int, e eu estou chamando de vetor qualquer. Então, vetor qualquer é o nome do meu vetor. E aí eu estou colocando entre colchetes o número 3, indicando que eu quero guardar aqui 3 valores. Então, eu coloco aqui uma função printf, peço para o usuário digitar os componentes x, y, z do vetor. E aí eu faço um scanf. E aí eu tenho e-comercial como é o primeiro elemento, então vai ser e-comercial, vetor qualquer, índice 0, vírgula, índice 1, vírgula, índice 2. E depois que o usuário terminar de digitar esses 3 elementos, eu vou colocar no formato pedido. Então vai ficar porcentagem D, vírgula, porcentagem D, vírgula, porcentagem D. E aí o primeiro porcentagem D vai entrar vetor qualquer índice 0, depois o vetor qualquer índice 1 e o vetor qualquer índice 2. Pronto. Então com esse exemplo bem simples dá para ver como é que a gente faz para criar e usar junto com a função printf. Bom, a gente já viu a correlação entre a parte de vetores e os vetores que a gente aprende na matemática. Mas a gente pode generalizar o uso desses vetores para armazenar valores, uma quantidade de elementos, uma quantidade de valores muito maior. Então, por exemplo, eu posso utilizar para armazenar as amplitudes de um sinal de áudio e processar a informação. Então, eu posso ter aqui, aqui eu tenho no índice 0 o valor 0, aqui no índice 1 eu tenho esse valor de amplitude guardado, e aí eu posso ir, aqui teria o 2, o 3, o 4, o índice 4 teria esse valor de amplitude, o 5, o 6, o 7, o 8 até o 13. Bom, para a gente conseguir guardar uma música, por exemplo, a gente vai precisar muito mais do que 3, do que 14 elementos, mas isso aqui é só um exemplo. Então, uma vez que a gente tem esses valores armazenados dentro de um vetor, a gente fica muito mais fácil da gente processar essa informação aplicando filtros digitais, por exemplo, para tirar um ruído, para fazer com que o som fique mais abafado. A gente pode reduzir o tempo do som, fazendo com que o som fique mais grave ou mais agudo. A gente pode controlar o volume, fazendo com que esses valores sejam amplificados ou atenuados.
E tem a parte de tratamento estatístico de outros tipos de sinal. Por exemplo, a parte de contágio de uma doença, a gente está passando por uma epidemia. Então, a gente tem aqui nesse caso, cada quadradinho desse, cada retângulozinho, cada tracinho desse corresponde a um valor bruto, enquanto que esse valorzinho tracejado mais escuro vai corresponder a uma média móvel. Então, nesse caso, a aplicação de uma média móvel vai corresponder a um filtro digital do tipo passa-baixa, onde variações muito bruscas vão ser atenuadas. Então, essa aqui é a resposta. A média é calculada com base nos 14 dias. Então, assim a gente consegue processar esse tipo de informação muito mais fácil, fazendo com que esses valores de amplitude que a gente está vendo fiquem armazenados dentro de vetores. Segundo exemplo. Armazene em um vetor de 50 posições valores inteiros aleatórios entre 1 e 10. Vocês podem imaginar o trabalho que ia dar criar individualmente 50 variáveis diferentes para fazer isso? Esse é o tipo de situação que claramente não dá para fazer criando 50 variáveis. Esse é o tipo de exemplo bem claro onde o uso de vetores é imprescindível. Então vamos ver como é que a gente pode escrever esse código. Bom, então aqui estamos. Esse aqui é o código que corresponde ao exercício. Então vamos dar uma passadinha aqui para ver bem direitinho. Então, como são valores aleatórios, eu vou precisar da função range, que está dentro da stdlib, da biblioteca stdlib, e para inicializar minha semente eu vou utilizar a biblioteca time. Aqui eu tenho a criação de uma variável chamada vet, então eu diminui um pouco o tamanho da variável para ficar mais fácil. E aqui eu tenho 50 elementos dentro desse vetor. E aí eu criei uma variável i, justamente para me ajudar a fazer isso de maneira automatizada. Então, estou chamando a função sRange, justamente para inicializar a semente usando a informação de data e hora do sistema. Estou criando um laço de repetição que vai de i igual a 0 até i menor que 50, incrementando de 1 em 1. E aí, veja só que coisa interessante. Eu vou pegar esse valor de i, que está variando exatamente entre 0 e 49, porque é i menor que 50, e vou usar essa informação, esse valor de i, justamente para ficar trocando os índices que eu vou gravando os valores aleatórios dentro de vet. Então, veja. Se eu fosse fazer isso manualmente, eu ia ter que escrever vet índice 0 recebe rende parará. Depois embaixo eu ia escrever vet índice 1 parará. Vet índice 2, 3, 4, 5 até o 49. Então, para eu não morrer fazendo isso, eu vou criar um laço de repetição para fazer isso para mim. Por isso que eu estou usando esse laço de repetição com o valor de i inicializando em 0 e indo até 49. Então, da primeira vez que eu rodar, o valor de i vai ser exatamente o valor 0. Então, vai ser vet índice 0 recebe o valor aleatório. Então, como isso está dentro do meu laço de repetição, eu vou conseguir fazer rapidamente o preenchimento desses 50 elementos. Agora, vamos para cá. Vamos lembrar como é que funciona essa parte. Então, a função range, vocês devem lembrar, gera um número inteiro pseudo-aleatório que varia entre 0 e range max. Quando eu faço porcentagem em 10, eu estou pegando esse valor e estou calculando o resto da divisão desses números por 10. E aí vocês devem lembrar que o resultado disso vai ser alguma coisa entre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Então, como esses valores vão variar entre 0 e 9, quando eu somar mais 1 nesse resultado, essa variação vai de 1 até 10. É exatamente o que o exercício está pedindo. Então, vamos voltar para o slide. Upgrade 1. Mostra esses valores na tela. Então, vamos lá ver como é que a gente pode fazer isso. Pronto, voltamos para cá. Então, eu acabei de adicionar esse trecho de código, que nada mais é do que um outro laço de repetição que vai variar de 0 até 49 e um printf que vai mostrar vet
valor de i, que vai ser 0, 1, 2, 3, 4, e o valor correspondente que está nessa posição, nesse índice i. Então vai ser vet índice i aqui. Vamos rodar então para ver como é que fica. Pronto, aí está. Então esses são os valores que estão armazenados dentro de cada um desses índices. Então eu tenho o vet índice 0, está guardando 2. O vet índice 1 está guardando 8. O vet índice 2, o índice 1 está com 8. O 2 está com 5. O 3 está com 7 e assim sucessivamente. Pronto, então já cumprimos essa parte aqui do nosso código. Vamos voltar lá para o slide. Upgrade 2. Cria uma função gráfica que mostre os valores através de uma barra feita com caracteres jogo da velha. Então aqui qual é a ideia? A ideia é que em vez de mostrar o número na tela, a gente vai pegar cada um dos números e vai mostrar através de jogos da velha. Então, por exemplo, se no índice 1 e no índice 0 tem o número 2, então vai aparecer uma linha com 2 caracteres do tipo jogo da velha. Se o valor for o 10, então a gente vai escrever uma linha com 10. E assim vai ficar mais fácil da gente observar graficamente os resultados guardados dentro do vetor. Vamos lá ver como é que fica. Pronto, voltamos para cá. Então no nosso código eu acabei de substituir aquele laço de repetição que eu usei para mostrar os valores. Naquele tempo os valores eram os valores alfanuméricos. E aí eu estou substituindo agora por uma função chamada mostra valor. E aí eu estou mandando o vet para dentro dela. Vamos ver então como é que fica a definição dessa função utilizando vetores. Aqui no protótipo da função já dá para ver que não vai retornar nenhum valor. Então eu tenho aqui void mostra valor e aqui eu tenho um int v de 50 posições. É isso que vai vir para cá. Quando eu mando vet tem que ter 50 posições para poder casar com isso aqui. Aqui dentro eu criei uma variável i e uma variável j, dois laços de repetição para me ajudar. Então eu tenho um laço mais externo que vai acessar cada um dos valores de v, e para cada um desses valores de v eu vou fazer um laço de repetição que vai printar exatamente a quantidade de jogos da velha que eu vou precisar. Lembrando que nesse caso, quando eu terminar de printar uma linha toda, eu tenho uma função printf justamente para que não haja sobreposição e o próximo valor possa ser apresentado na linha de baixo. Vamos rodar então aqui para ver como é que fica. Pronto, aqui está. Então, isso aqui que vocês estão vendo corresponde a uma representação gráfica dos valores que estão guardados dentro do meu vetor vet. Vamos voltar então para o nosso slide. Upgrade 3. Crie outra função que retorne a média dos valores do vetor. Vamos então lá para o nosso código. Então voltamos aqui ao nosso código, onde eu tenho aqui um printf, a média dos valores do vetor é porcentagem g para float, e aí o que vai entrar nesse porcentagem g vai ser o que vai vir através da função média vet. Então eu estou mandando o vetor através da função média e o que voltar eu vou substituir em porcentagem g. Vamos ver então como é que a gente faz para montar essa função. Então dá para ver que ela é float, porque eu estou usando porcentagem g, então o valor que vai retornar vai ser em ponto flutuante. Eu tenho o nome da função média, int v com 50 posições. E aí eu crio uma variável i e uma variável acc, que vai ser meu acumulador, que vai ser responsável por guardar a soma de todos os valores de dentro de v. Então eu tenho aqui um for com i igual a 0, i menor que 50 e mais. Então o i vai assumir todos os valores de todos os índices de v. E aí eu digo que acc vai receber sempre o valor de acc mais os valores de v índice i. Lembrando que acc inicialmente é igual a 0, justamente porque é o elemento neutro da adição. Depois, antes de voltar, eu dou um return acc dividido por 50.0, justamente para gerar o ponto flutuante aqui. Vamos rodar então o nosso código para ver como é que ele fica. Pronto, então a parte gráfica continua funcionando e a média dos valores do vetor é 5.42. Se a gente tivesse mais valores aqui do que 50, cada vez, quanto maior for o tamanho desse vetor, passando de 50,
mais próximo esse valor tende a ser 5. Vamos voltar então para o nosso slide. Upgrade 4. Cria uma função que retorne quantas vezes um certo valor aparece no vetor. Então, nesse caso aqui, a gente vai chamar uma função e vai mandar dois parâmetros. A gente vai mandar o vetor e vai mandar um outro número, que é exatamente o número que a gente quer checar. Vamos ver como é que isso fica lá no nosso código. Bom, estamos aqui de novo no nosso código. Então, eu criei uma variável chamada num, que vai ser o número que eu vou buscar. E adicionei um textozinho aqui, digite o valor para pesquisar dentro do vetor. E aí eu coloquei um scanf com o num aqui. Depois eu coloquei o número porcentagem D, que foi o número que o usuário digitou. Aparece porcentagem D vezes no vetor. Então esse primeiro porcentagem D vai ser num, que é o número que o usuário digitou. E o segundo porcentagem D vai ser o resultado da minha busca. Então tem uma função chamada busca. Eu mando o vetor de 50 elementos no primeiro parâmetro e mando o número que eu quero buscar no segundo parâmetro. Aqui na minha função busca, eu tenho aqui, ela é do tipo int, porque ela tem que retornar o número inteiro. O nome da minha função busca, int v, aqui está 5, mas na verdade é 50. Eu tenho int a, que é o valor, nesse caso é o num, que vai vir para cá. Depois eu tenho um int i, que eu vou usar para o meu laço de repetição, e um count, que é o meu contador, que vai guardar exatamente a quantidade de vezes que A aparece dentro de V. Então, count igual a 0. Cria um laço de repetição com I igual a 0, I menor que 50 e mais. E aí, dentro desse laço de repetição, eu coloco um if. Se V índice for igual a A, que é o número que o usuário está buscando, eu incremento o valor de count. Depois que o meu for terminar, eu dou um return count. Então esse count aqui, ele é int, a função ela é int, e esse int vem para cá e fica no lugar desse busca e vai ser substituído aqui nesse porcentagem D. Então vamos rodar então aqui para a gente ver. Chamei, tem a parte gráfica, a média deu 6.18, digite um valor para pesquisar. Então eu vou pesquisar, por exemplo, o 4. Vou botar 4 aqui, e aí eu digo que o número 4 aparece 5 vezes dentro do meu vetor. No caso das matrizes, nada mais são do que uma generalização dos vetores. Enquanto que um vetor é unidimensional, as matrizes podem ser multidimensionais. Teoricamente, não existe limite para o número de dimensões que uma matriz pode alcançar. Aqui no nosso exemplo, a gente tem uma matriz bidimensional, onde eu tenho uma matriz A, que possui 3 linhas e 3 colunas, e é assim que a gente consegue inicializar essa matriz. Como vocês podem ver, a organização fica, nesse caso, por linha. Então eu tenho 2, 1 e o 0, que corresponde à primeira linha, 0, 1, 0, que é a segunda linha, e 1, 2, 1, que corresponde à terceira linha. No caso do outro exemplo, aqui ao lado, a gente tem uma matriz tridimensional, ela não é multidimensional. Ela tem 3 dimensões. Ela vai ter 4 linhas, 4 colunas. Aqui, como tem 3 pontinhos, a gente não sabe exatamente qual é o número de índices. Então, eu coloquei aqui 20. Porque precisa ter algum número. Mas aqui poderia ter uma quantidade bem maior. Então, para mostrar com aplicação matemática, eu vou pegar esse exemplo aqui que vocês estão vendo, que é simplesmente uma soma de matrizes. Uma soma de matrizes é fácil de fazer porque tudo que eu preciso fazer é pegar os elementos que estão na mesma linha e coluna e somar. Então vai ser esse 1 mais esse 2 que vai dar o 3, o 2 com o 5 que vai dar 7, o 3 com o 7 que vai dar 10, o 5 com 9 que vai dar 14. Então vamos ao código. Bom, aqui está o código. Aqui eu tenho as duas matrizes bidimensionais, que eu estou chamando de A e B. As duas têm 2 linhas e 2 colunas. Vocês podem ver que elas estão já inicializadas. Eu dei um Enter aqui para ficar mais fácil de visualizar, comparar com o resultado que a gente tinha na matriz, lá no desenho do slide anterior. Criei mais 2 variáveis I e J para me ajudar a rodar os laços de repetição para varrer todas as linhas e colunas. Aqui eu tenho a estrutura dos 2 laços alinhados.
E aí eu digo que o C, índice I, índice J, vai receber A, índice I, índice J, mais B, índice I, índice J. E para finalizar, eu estou mostrando as matrizes, estou chamando uma função chamada MostraMat. Então eu estou mandando como parâmetro uma matriz, tanto na primeira vez que eu chamo a função MostraMat, quanto na segunda vez. E a terceira também. Então aqui dentro da função MostraMat, eu estou recebendo uma matriz de inteiros 2x2 chamada M. Eu tenho uma variável chamada len e outra col para linha e coluna, são do tipo inteiro. E aí eu utilizo essa estrutura apenas para desenhar as matrizes. Então eu vou desenhar a matriz A, a matriz B e a matriz C. Então eu tenho aqui os dois laços alinhados mais uma vez, porque eu preciso mostrar todos os elementos de todas as linhas e todas as colunas. Coloco uma barrinha toda vez que eu vou iniciar a desenhar uma linha. E estou usando barra T para usar um tab em vez de um espaço para organizar melhor os elementos que formam a matriz. No segundo exemplo, é um exemplo um pouco mais complexo, vai corresponder a uma multiplicação matricial. Então aqui vocês podem observar que eu tenho uma matriz que eu vou chamar de A e outra matriz que eu vou chamar de B. A matriz A possui 2 linhas e 3 colunas, enquanto que a matriz B é o oposto. E como vocês devem lembrar, no caso, o resultado dessa multiplicação deve ser uma matriz 2x2. E as multiplicações, ou o cálculo para cada termo como esse aqui, é feito utilizando primeiro o produto dos elementos entre as linhas e as colunas de A e de B, e depois a gente soma os resultados, como vocês podem ver aqui. Então, para fazer isso, a gente vai precisar de um terceiro laço de repetição. Vamos dar uma olhadinha no código. Pronto, então aqui a gente tem as matrizes A e B. Vocês podem ver que um é 2x3 e outro é 3x2. Eu já inicializei os valores dentro da matriz. Criei uma variável C que vai guardar o resultado. Ela é 2x2, como vocês podem observar. Como eu vou precisar de 3 laços de repetição para poder automatizar o processo, eu criei as variáveis I, J e K. E para guardar o resultado do somatório dos produtos, eu estou criando uma variável chamada ACC, que vai ser meu acumulador. Então aqui eu tenho os dois laços de repetição alinhados, o I e o J, com as dimensões, com os índices acessando os índices da minha matriz C, que é 2x2. Para cada vez que eu vou calcular um novo valor da minha matriz resultante C, eu inicializo o valor de ACC com 0, justamente porque ele é o elemento neutro da soma. E inicio o terceiro laço de repetição, que eu estou usando o K nesse caso, que vai de 0 até 2, totalizando 3 índices. E aí o valor de ACC vai receber ACC mais o produto de A índice I, índice K, vezes B índice K, índice J. Lembrando que quando a gente vai fazer isso aqui funcionar, eu preciso travar a linha de A com a coluna de B. Então, uma vez que o resultado da soma desses produtos esteja armazenado em ACC, assim que eu terminar esse laço de repetição, eu vou poder descarregar o valor no índice correto, no índice C, índice I, índice J. E aí, como eu tenho matrizes de tamanhos diferentes, eu só chamei a função MostraMat uma vez, que é a matriz C, e estou usando a mesma função que eu mostrei para vocês ainda há pouco. Por fim, só para mostrar um pouco mais de aplicações com matrizes, um bom exemplo é sempre trabalhar com imagens. As imagens são formadas por pixels que naturalmente são encaradas como matrizes. Então, tenho aqui uma imagem de satélite em escala de cinza, e se a gente for dar um zoom, a gente vai ver essa escala de cinza aqui, cujos valores normalmente vão de 0 a 255, onde o 0 vai corresponder ao preto e o 255 vai representar o branco mais intenso. E aí, dentro dessa escala, todos os valores intermediários vão corresponder à quantidade de luminosidades diferentes entre esses dois extremos. Então, aqui nessa matriz, vocês podem ver que eu tenho aqui, por exemplo, esse pixel aqui, que é bem preto, ele vai corresponder a 0, enquanto que esse pixel aqui, que ela é bastante claro, vai corresponder ao valor máximo 255. Então, isso aqui vai funcionar para matrizes que geram imagens monocromáticas.
Então vai ser tudo em escala de cinza. Já quando a gente vai trabalhar com imagens coloridas, a gente normalmente trabalha com imagens em formato RGB. No caso de matrizes RGB, você vai ter obrigatoriamente matrizes com 3 dimensões. Então você vai ter uma certa quantidade de linhas, uma certa quantidade de colunas. Isso vai depender da resolução da imagem. Mas com relação à terceira dimensão, a gente vai ter normalmente 3. Que vai ser exatamente os valores de RGB ou Red, Green e Blue. Aqui eu tenho uma imagem e tem uma quantidade de legumes. E aí a gente tem a decomposição dessa imagem nas 3 matrizes. Então, quando eu junto essa quantidade de intensidades de luz verde, azul e vermelho, eu consigo formar, através da mistura das luzes, essa imagem colorida que vocês podem ver aqui. Mas, além de formar a imagem, o uso de matrizes também é muito importante para realizar processamento em cima das imagens. Aqui eu tenho uma pequena animação, onde vocês podem observar esses 3 pontos aqui, ponto 1, o 2, o 3 e o 4, eles correspondem a 4 coordenadas. Aqui em cima eu tenho uma matriz e eu vou realmente pegar essas coordenadas e multiplicar por essa matriz que vocês estão vendo. E na animação o que vocês estão observando é exatamente o que acontece quando eu pego essas coordenadas originais, que estão aqui em azul, e multiplico por essa matriz. Então vocês vão ver que, dependendo dos valores que você coloca dentro dessa matriz, você tem uma série de transformações que você consegue fazer. Você consegue fazer uma translação, como que vocês estão vendo agora há pouco. É possível aplicar fatores de escala, fazer com que aumente ou diminua. Eu consigo fazer rotação e translação, posso fazer inclusive ao mesmo tempo. Então, isso aqui são apenas algumas coisas que você consegue fazer utilizando multiplicação de matrizes, nesse caso, aplicado diretamente na aplicação prática, que seria imagens. Bom, pessoal, por essa semana é só. Até logo!